Olá pessoal, meu nome é Rafael Teixeira, sou advogado, professor universitário e dando sequência à gravação dos nossos vídeos, eu fui solicitado recentemente a falar um pouquinho sobre a reforma trabalhista. Não é esse o nosso foco, mas eu vim fazer um vídeo bem rápido sobre um tema específico que teve um impacto direto no direito empresarial. É muito comum a gente encontrar relatos de ex-sócios de sociedades empresárias que tiveram, mesmo após cumprir todas as formalidades legais para a retirada da sociedade, tiveram o seu patrimônio atingido por execuções trabalhistas promovidas por funcionários da ex-empresa, tá certo? Então, eu vou lembrá-los rapidinho da regra geral, né, que está prevista no parágrafo único do artigo 1003 do Código Civil. Esse vai ser o nosso foco de hoje, bem breve esse vídeo. O parágrafo único do artigo 1003, ele traz uma regrinha bastante simples, que o sócio que se retira da sociedade, ele fica até 2 anos depois de averbada alteração do contrato, solidariamente responsável perante a sociedade e perante terceiros pelas obrigações que tinha como sócio. Então, o parágrafo único do artigo 1003 ele é muito claro nesse sentido e estabelece essa regra. Cumpriu a formalidade, averbou a alteração do contrato de maneira regular, certinha, o sócio que se retira, ele fica 2 anos responsável, junto, solidariamente responsável perante a sociedade e perante terceiros pelas obrigações que tinha como sócio. O que a reforma trabalhista fez recentemente, né, na última terça-feira, foi introduzir o artigo 10A na CLT. O artigo 10A da CLT, da nova CLT, não encontra previsão no texto anterior. Não havia nenhuma referência a essas disposições sobre as quais nós vamos falar brevemente aqui. O artigo 10A do texto atual criou um critério muito interessante no seguinte aspecto. Ele diz que o sócio que se retira da sociedade continua subsidiariamente responsável pelas obrigações que tinha decorrentes de eventuais ações trabalhistas até 2 anos depois de averbada a alteração do contrato. Mas vejam, o prazo é o mesmo, o prazo é de 2 anos previsto no parágrafo único do artigo 1003 do Código Civil e no artigo 10A do novo texto da CLT. A grande diferença está no fato de que o Código Civil prevê a responsabilidade solidária, e o artigo 10A da CLT prevê a responsabilidade subsidiária. E é muito interessante a gente pensar na seguinte circunstância. E ele foi mais técnico ainda. O artigo 10A tem 3 incisos que nos dão uma ordem de preferência. Vamos tentar deixar isso mais prático ainda. Eu fui sócio de uma determinada sociedade empresária, me retirei dela e averbei de maneira regular a alteração do contrato social perante o Registro Público de Empresa Mercantil, como manda a Lei 8.934. Fiz todo o procedimento correto. Saí da sociedade no ano de 2015. Isso significa dizer que eu estou subsidiariamente responsável pelo pagamento de eventuais créditos deferidos numa reclamação trabalhista até as reclamações trabalhistas ajuizadas até 2017, porque em 2015 eu fiz a alteração da maneira adequada. O que a gente verifica na prática, isso é muito comum, vocês podem fazer pesquisa aí, vocês vão encontrar muitas decisões nesse sentido, de que o sócio que se retirava, ele ficava quase que eternamente responsável, especialmente quando se tratava de crédito trabalhista. Isso era uma preocupação muito grande, porque mesmo cumprindo o dispositivo legal, atendendo os requisitos legais, cumprindo as formalidades legais para sua retirada, o sócio que se retirava da sociedade, ele ainda tinha a preocupação de ficar responsável por eventuais créditos deferidos em ações trabalhistas. E não era raro acontecer ser notificado numa execução trabalhista a manifestar-se sobre eventual penhora do seu patrimônio. O artigo 10A, portanto, do novo texto da CLT, ele traz a responsabilidade subsidiária pelas ações propostas no prazo de 2 anos contados da averbação do contrato social. Portanto, me retirei nesta data, faço a devida alteração lá no Registro Público de Empresa Mercantil da minha retirada da sociedade e fico subsidiariamente
responsável pelo prazo de 2 anos. As ações trabalhistas que forem ajuizadas nesse período de 2 anos, eu, sócio retirante, fico 2 anos responsável, até 2 anos responsável pelo pagamento dessas obrigações. No entanto, no texto do 10A da nova CLT, esta responsabilidade é subsidiária. E o legislador, repito, criou um critério que achei muito interessante, bastante justo. O sócio retirante só responde na terceira colocação. Os 3 incisos que foram inseridos aí no artigo 10A dizem que essa cobrança, essa execução, esses créditos trabalhistas serão pagos inicialmente pela sociedade, pela empresa, esse é o termo utilizado pelo legislador. Em segundo lugar, dos sócios atuais, e aí a gente já verifica a situação da desconsideração da personalidade jurídica. Então, eu cobro primeiro da empresa, depois dos sócios atuais e, posteriormente, a terceira opção é do sócio retirante, se esta ação trabalhista foi ajuizada no prazo de 2 anos contados da sua regular retirada. Então, é óbvio que isso é muito recente, hoje é quinta-feira, né, dia 13 ainda, as alterações foram aprovadas no Senado terça-feira, dia 11, a vacácio dessa lei é de 120 dias, então ela ainda nem entrou em vigor, mas essa é uma breve observação de algo que me chamou a atenção relacionado diretamente ao direito empresarial. Nós ainda vamos ter que verificar na prática como o judiciário, né, vai interpretar essas disposições, como o judiciário trabalhista especialmente vai interpretar essas questões, mas eu já queria chamar a atenção de vocês para essa alteração, para essa nova disposição do artigo 10A da CLT, do novo texto consolidado, que trouxe essa nova sistemática de responsabilização do sócio que se retira de uma sociedade empresária. Isso é muito interessante, esse critério me parece bastante justo, a necessidade de obrigatoriamente cobrar primeiro da empresa, depois dos sócios atuais, havendo a desconsideração, e só após essas 2 tentativas buscar no patrimônio do sócio que se retirou. É importante lembrar, mais uma vez, que ainda ele fica subsidiariamente responsável só pelo período de 2 anos. Passou os 2 anos, não ajuizada nenhuma ação trabalhista nesse período de 2 anos após a sua retirada, ele está tranquilo, seguro de que não terá o seu patrimônio afetado por eventuais ações trabalhistas. Bom, pessoal, para finalizar então, só lembrando que o legislador inseriu uma regrinha lá no final do artigo 10A, dizendo que essa subsidiariedade ela vai ser afastada, transformando-se em responsabilidade solidária, caso se verifique, no caso concreto, a prática de fraude. É natural que seja assim, tendo as alterações ocorridas de maneira regular, sem nenhum problema, a responsabilidade é subsidiária, mas havendo fraude, a responsabilidade vai ser solidária. Bom, eram essas as informações que eu queria trazer para vocês, só para despertar o interesse nessa discussão que vai começar agora. E nós nos encontramos no próximo vídeo. Assinem, se inscreva no canal para receber novidades e até breve.